vez uma vidente anciã chamada Pisciana. Ela vivia em outro plano, outro planeta, outro lugar. E ela era cativada por toda e qualquer experiência espiritual. Pisciana já foi católica, já foi evangélica, já foi da Umbanda, já foi do Candomblé, já foi espírita, já foi Wicca, já foi budista, já foi do Daime, enfim, ela já foi de tudo quanto é religião ou crença que você puder imaginar. Hoje em dia ela se considera espiritualista, mas porque perguntam mesmo, porque ela continua acreditando em tudo. Tudo que você falar para Pisciana, ela vai acreditar, porque ela tem muita fé nas pessoas. Ela acredita que todo mundo pode tirar de si o seu melhor. E eu acredito que você vai apertar no botão se inscrever e nesse joinha aí já no começo do vídeo para dar aquela força. Eu tô acreditando nisso. Essa anciã, essa vidente, ela era uma vidente também porque ela sempre buscou transcender os limites do corpo e da matéria. Para ela a vida era mais do que suprir essas necessidades do corpo físico. Sabe? A vida era o exercício da compaixão. A vida era sentir a plenitude da alma. A vida era sentir as potências que o nosso espírito nos oferece. Ela vivia no mundo imaterial, no mundo da poesia, no mundo dos sonhos, no mundo da arte, no mundo da imaginação. Pisciana, ela não estava aqui. E isso fazia com que ela tivesse uma capacidade de enxergar coisas que poucas pessoas conseguiam ver. Embora ela tivesse uma dificuldade tremenda de enxergar aquilo que estava na ponta do nariz. Aquilo que estava ao alcance aqui na matéria, ela tinha uma dificuldade de ver. Mas coisas além, ela conseguia ver porque ela tinha uma intuição acentuadíssima. A intuição de Pisciana era a intuição aguda, porque ela conseguia sentir tudo, sabe? Assim como a escorpiana, a bruxa, ela olhava para você e ela não via seu corpo. A escorpiana até via o corpo, mas a escorpiana conseguia ver além, né? A pisciana também consegue ver além. Mas ela não vê o seu corpo, ela não vê a matéria. Ela vê sua alma, ela vê seu espírito. Ela vê o quão grande você pode ser. Essa anciã, essa vidente, ela tinha uma capacidade única de se colocar no lugar do outro. Se tem uma coisa que ela tinha, assim, de sobra para dar e vender, para dar curso disso, era empatia. Nossa, ela se colocava o tempo inteiro no lugar do outro. E tinha uma dificuldade danada de se colocar no lugar dela, né? Porque ela carregava tantas coisas dentro dela, né? Ela era como uma esponjinha, sabe? Que absorvia tudo ao redor. E esse é um ponto que é um pouco duro para essa anciã. Eu costumo dizer que essa vidente anciã, ela carregava com ela todas as dores do mundo. E isso acabava dando para ela uma certa melancolia. Porque como ela absorvia as dores das pessoas que estavam perto dela. Se alguém estivesse sofrendo e ela tinha essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela sentia a dor do outro como ninguém. E ela estava sempre disposta a ajudar. Não da maneira prática como a virginiana, né? Às vezes um pouco enrolada, mas ela estava sempre disposta a ajudar. E como essas dores, né, que ela carregava dos outros, que ela absorvia dos outros, eram muito fortes nela, né? Esse lugar esponjinha dela, ela ficava constantemente um tanto melancólica, e isso fazia com que ela se isolasse muitas vezes. Porque ela precisava recarregar, e um lugar ótimo para essa vidente recarregar as energias é no mar, no rio, nas águas. Ela tinha uma capacidade também tremenda de amar todo mundo genuinamente. Ela distribuía amor, ela amava todos de uma maneira universal, assim, de maneira genuína. Como boa filha de Netuno, ela mergulhava no oceano da sua existência, no oceano
das compaixões, das suas angústias, dos seus medos, porque se tem uma coisa que essa pisciana tinha muito era medo também, às vezes. Das suas inseguranças, ela mergulhava no oceano que era ela e que era esse universo e entendia que eu, você, o rio, as plantas, tudo que compõe esse universo é tudo uma coisa só. Ela entendia a unidade de tudo. E como boa filha de Júpiter também, ela tinha muita fé na humanidade. Muita fé que as pessoas têm jeito. Muita fé que a gente pode tirar o melhor de si. No sentido espiritual mesmo da palavra, sabe? Pisciana tinha dois lados bem marcantes. A sábia e a vítima. Por um lado, ela era espiritualizada, cheia de fé, tinha uma capacidade enorme de transcender, de enxergar, de ouvir, né? Ela tinha isso muito forte. Mas por outro, ela era cheia de medos e tinha uma tendência enorme de se vitimizar. E esse era o ponto para ela ter cuidado. Porque afinal, nem tudo era com ela. Não é porque ela sentia todas as dores ao redor que essas dores eram dela. Não eram dela. Não precisa ficar pedindo desculpa o tempo todo. A culpa não é sua. Ela tinha uma coisa também de se culpar, de se chicotear, sabe? E não, a culpa não é sua. A culpa não é da pisciana. Nem sempre. Às vezes ela era um pouquinho sonsa para poder se vitimizar. Não precisa ficar pedindo desculpa o tempo todo por tudo. Tá? Outro ponto que a pisciana, que essa anciã, que essa vidente precisava ter cuidado era de não ficar muito, sabe? Porque como ela, nesse mundo assim, mundo da lua, sabe? Porque como ela tinha essa coisa de transcender, de não querer muito essa matéria, de não querer muito isso daqui, esse corpo físico, ela não se conectava muito com a realidade, ela tinha uma dificuldade enorme de colocar os pés no chão. E aí ela ficava aqui, ó. A deriva. Então esse é um ponto que ela tem que ter cuidado. O recadinho que eu dou pra essa anciã. Bicha, se a senhora encarnou aqui, ó, nessa pele, nessa carne, nesse osso, é porque você tem que vivenciar alguma coisa, experienciar, descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa nesse corpo material. Então tem que botar o pé no chão, tá? Tem que botar o pé no chão. Ela tinha essa dificuldade muito grande de botar o pé no chão. E aí o que acontecia? Ela se iludia o tempo inteiro e muitas vezes era feita de trouxa. Quase que o tempo todo ela era feita de trouxa. Outra dica que eu também dou pra essa pisciana, pra essa vidente, é juízo, mulher. Juízo. Porque essa coisa de querer fugir da realidade muitas vezes leva a um certo uso de entorpecentes. Então, não adianta fugir. Como eu falei, você veio aqui para aprender coisas. Nesse corpo material, nessa realidade, bota os pés no chão, juízo, não fica usando entorpecentes. Para não viajar muito e ficar à deriva o tempo inteiro, sabe? Essa é a dica que eu dou pra essa anciã que tem muito a ensinar para o mundo nesse momento em que a gente está cada vez mais precisando de empatia, de entender que o coletivo ele deve se conectar e se respeitar, né? Porque se tem uma coisa que essa pisciana tem para ensinar o mundo é a gente ter compaixão pelo outro, a gente ter empatia pelo outro. Então vamos aprender com essa anciã, tá? E vamos ensinar para essa anciã a botar o pé no chão, tá bom? E não se vitimizar tanto. Enfim, essa foi a historinha dessa vidente anciã chamada pisciana. E essa foi a última historinha. A última historinha dos arquétipos, dos signos que eu tô trazendo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu espero que vocês tenham se divertido de alguma forma com esse conteúdo. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo útil para vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, por favor, dá aquele like, dá aquela comentada, diz, Josi, que legal, me identifiquei. Se você tem muito peixes forte no mapa, comenta aí, diz se você
concorda com isso, se você tem amigos, amigas que têm peixes forte no mapa, também fala aí pra mim, manda pra eles, compartilha, vamos se ajudar, né? Vamos ter compaixão pelos coleguinhas. E é isso. Semana que vem a gente vai iniciar uma série de vídeos mais meio vídeo aula, que é falando sobre as casas astrológicas, que é um tema que eu acho que é muito importante pra gente entender o nosso mapa astral. Porque as casas astrológicas, elas mudam a cada 2 horas, então elas falam muito sobre a gente, individualmente falando. Já se prepara para acompanhar esses vídeos de casas. E é isso. Um beijo para vocês, um cheiro no olho e até a próxima.